ver isso aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. Até citei um dos cultos hoje. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O que é extraordinário? Fora do ordinário. O que é ordinário? Comum. Fora do comum. Quer dizer, o comum é impor as mãos. O comum é expulsar o mal. Mas Deus quis usar Eliseu de uma maneira extraordinária, como usou aqui o Paulo, de sorte que até lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Quer dizer, é simplesmente, entenda bem, um ato de fé. Os demônios eram expulsos dessa maneira, até com lenço. Eu cansei de ver ato de fé, quantos anos estou na igreja, cansei no começo do trabalho, talvez até voltar ao primeiro amor, né? Havia manifestado nem orar. Disse, pessoal, eu pegar a minha gravata aqui, eu colocar em cima, botava a gravata e o demônio saía da pessoa, porque a gravata é milagrosa. Não, foi um ato de fé, sentiu no coração de fazer. Eu lembro, nós tínhamos o Salmo 91, disse, pessoal, só colocar aqui o Salmo 91, e mais atos de fé que poderia falar, que fizemos, entenda bem, e quantas pessoas foram curadas e libertas. Então, cuidado para você não cair no erro de Naamã, de querer, entenda bem, dirigir, como hoje, por exemplo, hoje até cai bem até falar isso, nós damos o sal. E o que aparece de irmão em Cristo, se colocando como apologético, como se ele defendesse a fé verdade, isso não é de Deus, pessoal. Já ouviu falar, isso aí é macumba evangélica. Isso aí é feitiçaria, isso aí é misticismo, isso é uma porção de coisa. Não, irmão, ato de fé. Um dia eu falei assim, irmão, vai, como diz o pessoal lá fora, plantar coquinho, vai pregar o evangelho, deixa a vida dos outros. Mas aparece pessoal querendo e acaba esfriando a fé das pessoas. É como alguém diz, eles estão fazendo como Pedro, eles estão querendo defender Jesus e ferindo os outros. Quer dizer, como se estivessem defendendo o evangelho, defendendo uma fé verdadeira, nem ferindo os outros. Quantos ficaram feridos e não foram mais na igreja? Então, cuidado com isso, era um ato de fé. E o Naamã quase perdeu. Eu sempre falo aqui, depois, um pouquinho antes, de João capítulo 9, só para mostrar aqui a aberração, né? João capítulo 9, versículo 6, vamos pegar direto aqui. Tendo dito isso, Jesus cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, lama, e untou com o lodo os olhos do cego, passou nos olhos dele, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou dentro. Acabou. Entenda que ato de fé bonito, que coisa linda que aconteceu ali, foi um ato de fé bonito, foi quem fez Jesus. Se a pessoa, se eu faço isso hoje, se você acha que isso é muito, então vamos para Marcos capítulo 8, versículo 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora, vamos lá pessoal, e cuspindo-lhe nos olhos. Agora foi direto. Outro foi uma lama, agora não, foi direto. Cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantou os olhos e disse, vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. Dá-me a entender que ele já não era cego de nascença, né? Conhecia as árvores, mas pode ter ouvido também. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele ficou firme, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via de longe distintamente a todos. Basta a informação que eu queria era essa. Jesus fez um ato de fé. Vamos voltar no Naamã. Ele quase perde a bênção, e tem gente perdendo, porque quer fazer do jeito dele. A pessoa chega a brigar com Deus. Não, meu irmão, eu não creio nessas coisas, vai perder a bênção. Ele poderia ter perdido. Diz mais, versículo 12, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Naamã, entenda, queria até escolher o local, tem gente que escolhe, às vezes é um local simples. Eu dei um testemunho para vocês, lá na Praça da Sé. Hoje a Praça da Sé é uma igreja bonitinha, você vai lá, tem um piso bonitinho, tem poltrona, entenda bem, tem bonita porta de vidro, mas não era assim não. A parede era chapiscada, sabe o que é chapisco? Né? Chapisco.
E o teto era tipo um compensado pintado de branco. O nosso teto da igreja, a sede era ali. E já tinha um programa na televisão, quer dizer, sempre o investimento da igreja foi maior, entenda bem, na evangelização do que nos templos. E aí nós estávamos, uma senhora depois me deu testemunho, ela chegou, ouviu o programa do missionário, e ela foi lá assistir um culto, era um sábado. E ela chegou, quando ela disse, soltou ele no bombeiro, entrou no calçadão, né, pegou um táxi, e veio assim, e entrou. Quando ela olhou a igreja, ela olhou o rapaz de gravata na porta, olhou o nome da igreja, a porta eram 2 portas de aço fechadas e ficava uma aberta no meio, que tinha um tapa-vista assim que nós colocávamos. E ela disse que quando ela olhou, que entrou, ela ficou assim, e ela pensou consigo, eu não vou entrar nessa igreja de porta de bar. Discriminação legal, né? Não vou entrar. E ela voltou para pegar um táxi. Quando ela voltou, ela sentiu no coração dela, mas nessa igreja de porta de bar, eu vou te curar. E naquele dia ela ficou curada. E ela depois contou isso, se quebrantou e contou. Então, tem que tomar cuidado, é conforme Deus está mandando. E aí ele diz, então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Eu falo que eles foram pacificadores, eles semearam a paz, eles não colocaram lenha na fogueira, já ouviu falar? Né? Não apagaram aquele fogo com querosene não, com gasolina, eles semearam a paz. Que é isso, eles não pediram nada demais, somos nós. A Bíblia fala bem, Mateus 5,9, por favor, coloca, Mateus 5,9, bem-aventurados quem? Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Que semeiam a paz. Aqueles que semeiam a paz, eles serão chamados pacificadores. É o que nós temos que fazer também. Não é colocar, semear a paz, é semear a paz entre o general e o profeta. Veja o Moisés foi tão pacificador que ele conseguiu semear a paz entre Deus e os homens, se colocando como um intercessor pelo povo, porque eu sou Deus, disse Moisés, esse povo é rebelde, eu vou levantar uma nação mais forte, mais poderosa de ti, nós não conheceríamos os filhos de Abraão, nós conheceríamos os filhos de Moisés, mas Moisés disse, não Senhor, o que dirão as nações do mundo, que o Senhor tirou o povo do Egito, entenda, oh Deus, se depois os matou no deserto, lembra-te da tua misericórdia, lembra-te disso, e foi semeando a paz, semeou a paz, que Deus disse, por amor de ti, por causa das tuas palavras não vou fazer. Ele semeou, nós temos que fazer isso. Eles semearam a paz, e como valeu. E então desceu e mergulhou no Jordão, como pessoal? 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Falei hoje do Elias, que falei semana passada, o Elias mandou 7 vezes, tem gente que às vezes não quer, não, eu já orei, às vezes tem que insistir na oração. Eu falei, aparentemente é fora do contexto aqui, mas não é não. Vamos em Marcos capítulo 14, versículo 39. Marcos 14, 39. E o que diz o Marcos 14, 39? Um versículo, um capítulo grande mesmo. Diz assim, e foi outra vez, e orou, dizendo o quê? As mesmas palavras. Tem gente que, mas pastor, eu sempre aprendi que não é por muito falar, não devemos repetir. No curso Fé, o missionário R. Soares diz, se existem as vãs repetições, existem também as úteis repetições. E a gente tem que insistir, tem que fazer às vezes 7 vezes aquela oração, são 7 dias de oração, e às vezes é conforme Deus mandar, Ele está dirigindo você, e nós achamos que não, foi 7 vezes, mas por que 7 vezes? O Elias falou, olha 7 vezes, ele olhou 7 vezes para o céu, não vinha. Talvez na 6 você estava pensando em desistir. Esse profeta está de brincadeira comigo, né? Ele orou, não tem resposta, e agora está arrumando uma desculpa aí. Não, ele foi lá conforme o homem de Deus mandou. E na 7 ele diz, vem uma nuvem, tamanho de um punho de um homem. Foi o bastante. Naamã pode ter mergulhado a primeira vez, segunda vez, terceira vez, deve ter olhado para o corpo dele. Não, tinha que ser conforme mandou. Preste atenção no que Deus está falando com você. No perdão, Ele mandou perdoar 70 vezes 7, em um dia só. Tem gente que não aguenta o primeiro, o segundo, já te perdoa uma vez, chega. Não é verdade? Como tem gente assim?
Porque aquele caso, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, que eles dizem lá fora. Será que nós conseguimos praticar isso? Temos que prestar atenção, qual é a mensagem? Fazer conforme ele está mandando. Não invente história, não procure, ainda que o que ele manda seja loucura. Como Ezequiel, fale aos ossos secos, mas vou falar aos ossos secos, Deus mandou, eu vou falar aos ossos secos. Fazer, quem crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço. Ele repreendeu a febre, vamos repreender a febre. Ele falou com o demônio, um pastor nosso fazia um evangelismo, você não conta isso, você já ouviu bastante. Uma coisa de doido, em praça pública, irmão. Atenção, senhoras e senhores, daqui a pouco vai estar o homem que fala com o diabo aqui. Entendeu? Deus me livre. Negócio é esse? Passava lá, a gente se benzia, disse, esse homem fala com o diabo. Aí daqui a pouco veio o homem e disse assim, eu falo, eu dou bronca dele, eu expulso o demônio em nome de Jesus. Pronto, chamou atenção para as pessoas ficarem aí. E se você acha que o diabo está na sua vida, se você tem um demônio, eu vou dar uma ordem para ele, eu vou falar com ele agora, solta essa pessoa que eu estou mandando. Ué, Jesus não disse meu nome, expulsarão demônio? Parece loucura, mas é o jeito que chamar a atenção das pessoas para pararem, para realmente receberem a oração. E como teve milagres, como tem milagres nessas campanhas. Voltando para terminar então, lá no segundo Reis, senão nós paramos de vez. Aí ele diz, e perguntou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, não tinha jeito. Há caminho que ao homem parece direito, mas seus finais são caminho de morte. Culto anterior das 5 horas eu falei, aquele que despreza a palavra, perecerá, não despreza, ainda que a palavra pareça loucura. 1 Coríntios 1,18 diz, porque a palavra da cruz é loucura, coisa de doido para os que se perdem, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É isso que nós temos que fazer, está ali, ele colocou para vocês, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, que se ele não fizesse conforme o homem de Deus mandou, porque ele mandou, foi usado por Deus, o poder de Deus não operaria. Ou você acha que foi as águas do Jordão que limparam Naamã? Eram águas milagrosas, medicinais que faziam isso? Não, não foram as águas do Jordão, não foram águas milagrosas, não era um barro milagroso que tinha ali, não, foi o poder de Deus, mas na obediência. Se ele não obedecesse, aquela palavra não era do Eliseu, Eliseu era profeta, ele era um instrumento de Deus, ele não receberia a bênção. E tem gente não recebendo, desculpe a expressão, porque se tornou besta, irmão. Ficou orgulhoso, se tornou, parece o dono do pedaço, o dono da verdade, entenda bem, é o que o pregador diz, está ferindo, entenda bem, as pessoas querendo defender Jesus. Não, o evangelho não precisa disso. Jesus então era fraquinho, né, que ele cuspiu. Mas foi porque ele não tinha morrido na cruz, tá bom, e o Paulo então? E o Pedro, se você ler capítulo 5, que até a sombra de Pedro passava sobre os enfermos para eles serem curados. Tinha tanta gente para lá que não dá para impor as mãos sobre todos. Irmãozinho, não deixe ninguém roubar a sua bênção. Ele poderia ter perdido a bênção, mas não perdeu. Por quê? Primeiro porque ele simplesmente foi convencido pelos seus amigos, que eram servos dele. Final, terminando. E a sua carne tornou como a carne de menino. Eu gosto de falar e repetir isso aqui, o quê? Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Ele queria só o quê? A cura. Mas Deus deu para ele, rejuvenesceu, entenda bem, deu para ele a carne como a carne de um menino. Amigo, Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. O que nós temos que fazer? Nos quebrantar. Deus, perdoa-nos. Se somos cascudos de vez em quando, queremos fazer do nosso jeito, não queremos ouvir a tua voz, às vezes não ficamos arrogantes, deixando, entenda bem, a vaidade entrar, o orgulho entrar, e não queremos fazer como o Senhor mandou. Muita gente acha que o evangelho é fraquinho, precisa de algo mais. Não, o evangelho é o poder de Deus para a salvação, cura, libertação de todo aquele que crê. Não precisa de mais nada, nós precisamos do evangelho, simplesmente a essência do evangelho, a pureza do evangelho, não é o evangelho mais santo, mais puro, mais poderoso. Para com essa bobeira, pratica o evangelho e você verá a glória de Deus.